Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Anamnese, um programa que sempre conversa com colegas que fazem a diferença no exercício da medicina e sempre tem belas histórias para nos contar. Hoje eu estou muito feliz, estou recebendo a doutora Ana Cristina Titzman, que foi minha colega de faculdade, médica psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescente e psicoterapia psicodinâmica, mestre em ciências médicas pela URGS com ênfase em psiquiatria comunitária, preceptora do Programa de Residência Médica em Psiquiatria e Psiquiatria na Infância e Adolescência da UFSPA e HMPV. Conheço bem o Hospital Presidente Vargas, trabalhei só há 30 anos lá. Coordenadora do Comitê de Bioética do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, presidente da Associação de Psiquiatria na Gestão 24 e 25 e também, olha só, poetisa e escritora em formação. Isso eu não sabia e é incrível. Eu sei que a casa dela tem algo muito incrível que ela pode contar para nós. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo, essa oportunidade, né, desse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Deixa eu perguntar para a primeira pergunta que eu sempre faço. Por que tu resolveu fazer medicina? Tinha caminhos mais fáceis na vida, ali na adolescência? O que fez, o que te trouxe para a medicina? É interessante, assim, eu fui descobrindo aos poucos, porque quando eu era menor, assim, eu sempre presenciei a minha mãe ajudando pessoas, né? Ajudando da forma como ela podia, parentes, vizinhos. E eu tinha isso muito claro, assim, eu pensava assim, bom, eu quero trabalhar com algo que seja importante, né? E aí eu pensei, bom, saúde, né? A saúde das pessoas. Eu sempre tive essa inclinação, assim, pensar em trabalhar em saúde. Fui parar na enfermagem, né? Com 16 anos, entrei na enfermagem da URGS e, surpreendentemente, para mim, na época, fiz média para medicina, né? E aí eu, conversando com amigos e tal, comecei a questionar, talvez, a possibilidade de fazer medicina. Isso não era algo que vinha, assim, que estava no meu horizonte, assim. Acho que eu tinha uma ideia, assim, não, quem faz medicina tem que estudar demais, né? É uma carreira muito sofrida, não quero isso para mim, né? Isso lá atrás, antes, né, de fazer a escolha. E no bar do Biociências, então, conversando com os colegas, que eram meus colegas do Rosário, colegas que eram no Rosário, meus amigos, e que entraram na medicina, e aí começaram a botar aquela pilha, porque tu não faz e tal. E com a história de eu ter feito média, aquilo não ficou tão longe, né? E aí eu pensei, então, tá, vou trocar para medicina. E acabei tentando uma transferência interna, não deu. E aí tive que fazer vestibular de novo. Estudei ali alguns meses e consegui entrar, né? Fizemos o mesmo vestibular. Exatamente. Só que eu entrei para o segundo semestre, né? Eu era a primeira do segundo semestre. Não sei se tu lembra disso. Não lembro disso. Eu me juntei à turma no dia do trote, né? Uma vaga sobrou no primeiro semestre. Até hoje não sei direito o que aconteceu. Dizem que a pessoa foi transferida, morreu. Tinha várias hipóteses, né? Interessante. Eu não sabia dessa história. Sobrou uma vaga no primeiro semestre e eu pulei para o primeiro semestre. Eu me juntei à turma no dia do trote, me lembro disso. Que legal. Incrível, incrível isso. Essa história, estávamos juntos lá e eu não sabia dessa história. Que bacana. Que legal. Mas era isso. E aí, interessante também que depois, né, depois de já estar na medicina, eu descobri que na minha família tinha médicos, porque na verdade eu não convivia com médicos na família. E, então não tinha essa influência direta. Mas eu descobri que os meus 2 bisavós um era médico formado, trabalhava na colônia alemã em São Leopoldo, e o meu outro bisavô trabalhava como prático na colônia alemã em Três Coroas. Que incrível. E a minha bisavó era parteira. Poxa então, vida. assim, tinha uma questão do cuidado na família, genética, né? E que foi se manifestando aos poucos, porque eu não tinha essa consciência. É muito interessante. E a psiquiatria, onde é que entrou nisso? A psiquiatria... Eu decidi qual a prova de residência que eu ia fazer no último ano, né? Ao longo de toda a faculdade, eu estava em dúvida. Né? Incrível. E
E ao longo do curso, eu fiquei muito frustrada com aquela questão das especialidades, né? De partir as pessoas em pedacinhos e cada um estuda uma parte, né? Eu fui me achar como médica na medicina de família, né? Com essa coisa da visão integral, né? Da pessoa, do cuidar da pessoa. E aí, até o final, eu fiquei em dúvida entre medicina de família e psiquiatria. Mas eu gostava muito mais de estudar psiquiatria, né? A psiquiatria é aquela coisa que tu estuda sem esforço, né? E aí, no último ano, eu decidi por psiquiatria. Mas talvez isso tenha te aproximado de, mesmo sendo psiquiatra, ter optado por uma vida que não é exclusivamente em consultório. Talvez por isso tu tenha estado sempre dentro das comunidades, trabalhando no Com Sistema Único de certeza. Saúde. Porque tu, desde o início, foi dragada para o Sistema Único de Saúde. Como é que foi isso? Sim. Como é que foi a tua trajetória? É interessante. Eu sou filha de funcionários públicos, né? A minha mãe era professora de educação física do Estado. Uma das primeiras mulheres a fazer educação física na URGS. E meu pai era funcionário da CE, então tinha essa questão do funcionalismo público, né? Eu me via como funcionária pública, né? Tinha essa questão, assim, até de modelos, né? E quando eu estava terminando a residência, eu fiz primeiro residência na PUC, teve um concurso para o Estado, né? E eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar na Central de Psiquiatria. Sabe que eu vivenciei esse concurso. Eu não fiz esse concurso, mas colegas fizeram. E todo mundo entrou no meio da residência, inclusive. Eu me lembro vivamente desse processo. Estava terminando o segundo ano. Exatamente. Me lembro quando isso aconteceu. Consegui entrada aí nesse concurso. E ainda fui fazer o terceiro ano, né, lá no Presidente Vargas, lá no HPV. Fiz um R3 no HPV. Eu não sabia de psiquiatria disso. comunitária. Que legal. Porque na época o professor Busnello tinha um terceiro ano focado em psiquiatria comunitária. E aí foi que eu juntei meu interesse com medicina de família e trabalho em atenção primária com psiquiatria. Eu fui fazer o mestrado com psiquiatria comunitária com o professor Busnello. Incrível, é incrível essa história, porque eu vivenciei. As pessoas têm que entender que nós somos totalmente contemporâneos. E portanto, eu vivenciei esse concurso. Eu, na época, não queria fazer concurso. A minha ideia original seria de não fazer. Acabei fazendo, acabou sendo importante para mim, mas eu perdi aquele concurso que foi talvez o último grande concurso do Estado. E tanto que vários colegas nossos entraram naquele concurso e quem entrou ali já se aposentou hoje pelo Estado. Foi um outro momento, uma outra situação. Mas que bacana essa história. E eu não sabia que tu tinhas feito. Conheci bem o professor Busnello, ele foi nosso professor, e ele trabalhava no HPV, e eu comecei a trabalhar no HPV em 1995. Já no meu R3 eu entrei como preceptor lá. Então eu vivenciei muita fase do pessoal do federal dentro do HPV, e depois a gente viu as mudanças Eu fiz todas. o R3 em 95, né? Claro, foi o meu ano de R3, mas eu entrei em dezembro do R3 como contratado no CO. E aí tu estava terminando a tua residência. Estava fazendo a residência, e depois eu emendei ali com o mestrado daí na URGS, né? E depois eu voltei para o HPV como preceptora, mais tarde. Porque daí eu já tinha feito um concurso na prefeitura, né? Já tinha entrado como municipária. Teve uma época em que eu tinha 2 faixas, como chamavam, né? Trabalhava em mais de um serviço, uma faixa pelo Estado, outra pela prefeitura. Mas sempre gostei, né? Dessa questão da saúde pública. E tu foste fazer o mestrado em quê? Na época não existia pós-graduação em psiquiatria, não existia o PPG em psiquiatria, né, que hoje existe na URGS. Então, eu fui fazer na clínica médica, né, que hoje é Ciências Médicas, o PPG é Ciências Médicas, porque o Busnello tinha uma linha de pesquisa lá, né? Então, ele tinha essa linha de extensão de cuidados em saúde mental, né? Dentro de uma visão muito avançada, né, na psiquiatria, porque era justamente isso, era a base da reforma psiquiátrica, né, que já estava em curso do cuidado psiquiátrico sair dos hospitais, né, e dos manicômios, antigos manicômios, para a rede comunitária. Né? Todo esse trabalho, né, de extensão de cuidados em saúde mental, que o Busnello né, trabalhava, me atraía muito, né? Porque tinha tudo a ver com o que eu gostava, que era levar essa questão do cuidado psiquiátrico para a atenção primária. Isso é interessante porque
me dá o sentimento, e é a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua opinião sobre isso antes de entrar em outras áreas, de que virou um pouco fio, porque a ideia original era muito boa, de aproximar a psiquiatria da atenção básica, então isso era uma coisa muito boa. Mas, junto com isso, a gente vivenciou o fechamento do número muito grande de leitos em hospital psiquiátrico. Qual é o teu sentimento, qual é o sentimento teu pessoal e da sociedade de psiquiatria em relação a isso? Existe, assim, e não é no Brasil, é mundialmente, né? Então, essa recomendação de que a rede de cuidados em saúde mental seja ampla e que tenha vários tipos de serviços, tanto serviços comunitários, desde a atenção básica, serviços, equipes especializadas na comunidade e o atendimento hospitalar, né? O atendimento hospitalar, ele faz parte da rede de cuidado em saúde mental. Claro que não é mais central, né, como era antigamente. Antes só tinha o hospital, né? À medida que a gente vai construindo uma rede de atenção, essa rede não pode ser só atenção básica, assim como não pode ser só atenção especializada, né? Ela precisa ser integrada, ela tem que ter vários tipos de recursos. Quando essa rede existe funcionando adequadamente, a gente tem uma redução da necessidade de leitos, né? Então, o paciente que está sendo bem atendido na comunidade, ele vai precisar internar menos, tá? Isso é real. Isso é perfeitamente razoável. Se a gente olhar na clínica, acontece exatamente isso. Trata melhor o cara. Se tu previne, se tu trabalha com prevenção primária, secundária, né? Tu não vai precisar tanto de internação. Claro que tu tem aqueles casos, e a gente tem em psiquiatria, assim, aquela coisa, os estudos mostram que 1/3 dos pacientes vai ter quadros graves e pode ter casos, mesmo com o atendimento adequado, vai ter crise, vai ter surtos, né, mais graves, vai precisar internar, né? Ou às vezes não vai nem responder ao tratamento. Mas é uma proporção menor de pessoas. O que aconteceu no Brasil foi que o fechamento dos leitos aconteceu rápido demais, né? Antes dessa rede se tornar, tanto em termos de cobertura, né, quanto em termos de qualidade efetiva. Isso é um assunto importante, porque eu me lembro vivamente que no início do processo, nós tínhamos um conjunto muito grande de CAPs sem médico. E aí eu sempre tive essa crítica, assim, como é que a gente suspende um leito hospitalar onde tem um psiquiatra e leva para um CAP sem médico? Como é que funciona esse processo? Exatamente, né? Então, se tu tem uma rede capenga, né? Tanto em termos de não ter, né, para cada território não ter o serviço de referência, e se esse serviço ele está mal organizado no sentido de não ter recursos humanos capacitados, né? Porque tu até pode ter lá, né, recursos humanos, mas eles têm que estar capacitados para atender, né? Então, tudo isso é muito complicado, tá? Mesmo hoje, né? A gente tem um déficit em qualidade, e isso os estudos mostram, né? Que não adianta tu dar acesso, mesmo nos países desenvolvidos, onde tu tem acesso aos tratamentos, se esse tratamento não tem qualidade, não adianta nada, né? E tanto a questão de qualidade técnica, quanto do trabalho paralelo em prevenção, que é o que a gente também não vê, né? Então, a gente tem vários furos, né, nessa organização dessa rede. E aí a gente tem uma questão importante vinculada a esse assunto. Eu me lembro vivamente da importância tanto do PACS na saúde mental, quanto do atendimento de saúde mental do postão do IAPI, e o impacto que isso sempre causou dia a dia na nossa cidade, e mais do que isso, certamente para pelo menos a região metropolitana, ou mais do que isso. E a gente viu recentemente o fechamento do IAPI. Como é que tu avalias isso dentro da estrutura que nós temos hoje e, inclusive, diante do risco do fechamento do próprio PACS na saúde mental por um futuro próximo? Qual é a avaliação que a sociedade faz? É aquilo que eu te disse. Sempre vai ter, mesmo tu tendo uma estrutura de atendimento ambulatorial, né, ou comunitária funcionante, tu vai ter os casos graves, tu vai ter os casos que vão entrar em crise e que vão
né? Daqui a pouco descontinuar tratamento. Então, tu sempre vai ter situações de emergência psiquiátrica, né? A cidade poder contar com um local que atenda esses pacientes é fundamental, né? Eu fiz parte da equipe que foi a primeira equipe do PACS, né? Do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. Quem não é de Porto Alegre, a gente tem, então, 2 emergências psiquiátricas em Porto Alegre, que, na verdade, é um luxo, né, para uma cidade, porque tem muitas cidades que não têm esse tipo de recurso, né? Então, o PACS, que é o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, ele foi o primeiro que foi organizado em termos de emergência 24 horas, né? Eu fiz parte dessa equipe que saiu da Central de Psiquiatria para formar a primeira equipe do PACS. Eu, na verdade, fiz o primeiro plantão noturno do PACS. Meu Deus! Grávida. Que coisa! Grávida de 6, 7 meses. Porque antes era uma emergência psiquiátrica que não funcionava 24 horas. Era, né? Mas, assim, a estrutura de emergência, ela é diferente, né? Ela tem todo um treinamento próprio, né? A equipe tem que estar pronta para atender as situações, né? De graves, às vezes, de agitação psicomotora, de risco importante, assim, né? De agressão ou de suicídio. Então, eu vejo como uma perda, né? A gente não poder contar com uma estrutura de atendimento em emergência psiquiátrica, que é uma especialidade, é uma subespecialidade quase, né? Eu tenho certeza que é. Eu convivi, como tu sabes bem, durante um período curto, mas convivi e aprendi, obviamente, a reconhecer a importância, porque o atendimento numa emergência psiquiátrica, ele é um atendimento distinto da emergência clínica. E a lógica que o Ministério da Saúde está querendo impor é que os pacientes psiquiátricos devam ser atendidos nas emergências clínicas. E aí eu te pergunto, um clínico geral normal, eu digo, como obstetra, não tem a menor condição de fazer esse atendimento, mas um clínico geral normal tem, pela formação que nós temos hoje, pela capacitação que nós temos hoje, capacidade de fazer um atendimento de um paciente psiquiátrico em surto, e mais do que isso, as nossas emergências clínicas hoje, que estão superlotadas com os mais diversos tipos de casos, especialmente infecções respiratórias, tem condições de bem tratar um paciente num surto psiquiátrico? É muito complexo, né? Quer dizer, claro, qualquer médico pode aprender a lidar com uma situação dessas, mas eu vejo que tem todo um preparo, tanto do ambiente, né, no qual vai ser atendido esse paciente, quanto a própria equipe de enfermagem, né? Todos os procedimentos, eles têm que ter um olhar e um treinamento, né, para essa questão de saúde mental e de manejo de riscos, né? Como está hoje, eu acho que é inviável, né? E ainda quando a gente fala também em emergências em infância e adolescência, né, que também é uma outra particularidade, um paciente agitado, um paciente psicótico agitado pode gritar o dia inteiro, por exemplo, né? Mesmo estando medicado, né? Então, isso gera um estresse, né, nos outros pacientes e na equipe que é bem complicado, né? Então, assim, eu não consigo ver na forma como está hoje organizada isso acontecendo. Tem muita coisa aí para andar. E eu acho que é um atendimento que faz parte da especialidade psiquiatria, né? Eu acho que é algo que tem que ter psiquiatras para atender esse tipo de intercorrência. Eu não tenho dúvida disso. Falo como um médico não psiquiatra, valorizando o psiquiatra em atendimento de emergência. Ela é muito distinta. Eu me lembro bem que o PACS, ele, na verdade, ele se transformava não como uma emergência, ele praticamente virava um hospital psiquiátrico. Porque a permanência dos pacientes dentro do PACS equivaleria, sem dúvida alguma, à internação hospitalar, o que mostra as dificuldades que são enfrentadas. Eu não sei se hoje está assim, faz tempo que eu não recebo demandas de lá, mas eu sempre tive claro que ele atuava como hospital. Então, o meu medo é ou querer transformar os CAPs em pequenos hospitais ou o paciente ficar desassistido, que é o risco maior que a gente tem. E isso vai causar um problema para a saúde como um todo da população e, inclusive, para a questão de segurança.
Eu acho que essa questão de segurança é o mais importante, assim, segurança para os pacientes e para as equipes, tá? Porque uma emergência, uma situação de emergência psiquiátrica envolve risco, às vezes risco de fuga, risco de agressão, risco de suicídio, são riscos importantes, né? Que precisam estar sendo manejados, tanto pela técnica que a equipe, né, vai usar, quanto pela preparação do ambiente para poder dar conta desses riscos. E o que fez, como foi que foi a tua transferência do Pax para dentro do HPV? Que era a tua casa na origem, eu nem sabia que era a tua casa na origem, né? Foi. Como é que foi? Eu passei um tempo pequeno na coordenação de saúde mental, né? E eu, naquela época, já estava estudando, interessada em psiquiatria de infância e adolescência, né? Então, quando eu saí da coordenação de saúde mental, eu fui para o HPV, para compor a equipe do HPV, que era, né? Era uma equipe que eu já conhecia. Eu tinha sido preceptora voluntária durante muitos anos no HPV, né? Então, eu já conhecia, né, como funcionava e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu ir como municipária daí para o HPV, quando eu saí da coordenação. E aí fui compor o ambulatório de adolescentes, né, que tinha uma equipe que atendia adolescentes. Fui compor aquela equipe. E depois, com o tempo, eu fui fazer a especialização em psiquiatria de infância e adolescência, que eu não tinha, né? E aí começou uma outra fase, né? Que foi essa fase do trabalho com psiquiatria infantil. Sabe que eu acho psiquiatria infantil algo incrível, né? Talvez porque, não recentemente, mas eu tenho uma filha que tem 20 anos. Então, eu convivi muito com criança e adolescente nos últimos 20 anos. Então, eu tive essa... E sempre me pareceu uma área muito fascinante e eventualmente difícil da psiquiatria. Como é que é a área de infância e adolescência? Como é que funciona isso? Como é que é a relação com os pacientes? Certamente a epidemiologia é distinta da de adultos, certamente as patologias são distintas. E como é que tu está vendo a situação da saúde mental das nossas crianças e adolescentes hoje? Porque me parece, por todos os dados, que nós estamos num momento bastante especial nesse sentido. Sim. Esse trabalho com infância e adolescência, ele é maravilhoso, assim, né? Em termos de recompensa, eu acho, para o médico, né? Porque a minha ida para infantil começou depois que eu tive os filhos, né? Eu não convivia com criança, né? Na família e tal. Meus filhos foram os primeiros netos, né? E aí, depois que eu tive os filhos, eu acho que eu perdi o medo das crianças, né? Eu fui fazer a formação, né? Eu até não fiz residência, eu fiz um curso de psicoterapia de infância e adolescência. Depois eu fui fazer a prova de título, né? E tem a ver com meu interesse em psiquiatria comunitária, a questão da prevenção, né? E quando a gente trata a infância e adolescência, a gente está prevenindo os problemas do futuro também, né? Tem um ditado, uma frase em psiquiatria que na verdade, os pacientes adultos, na verdade, eles são pacientes psiquiátricos infantis que cresceram, né? Porque uma grande parte dos transtornos mentais que a gente vê na idade adulta, eles começaram lá atrás, né? E se tu intervém cedo, tu diminui desfechos negativos, né? E tu pode mudar a trajetória de desenvolvimento de uma criança, né? Então, a psiquiatria infantil, ela trabalha muito, para mim, né? É muito importante pela questão da prevenção, né? De complicações e a gente vê, e existe um mito, assim, de que criança não tinha problema de saúde mental, né? Criança não se mata, criança não tem psicose e, na verdade, não é assim. Claro que tem uma proporção menor de crianças que adoecem, mas quem adoece cedo, em geral, é alguém que tem um componente genético mais forte, né? E pode ser uma doença que, se não tratada, vai evoluir para quadros mais graves na vida adulta. Então, se tu trata precocemente, tu tá, né, trazendo um benefício enorme para aquela criança. E as crianças ficam muito gratas e felizes, né, quando vem o tratamento funcionando também, né, muito agradecidas, assim. As crianças são maravilhosas, né, e eu gosto muito, assim. E, assim, a gente vê, por exemplo, o TDAH, né, que é um transtorno que
é bem prevalente na infância e que, se não tratado, causa prejuízos enormes ao longo da vida, né? Prejuízo na autoestima, prejuízo na aquisição de habilidades. E uma criança diagnosticada e que a gente vê o início do tratamento funcionando, é uma alegria, né? Os professores, os pais, a própria criança se dando conta, né? Eu tenho história na família também, né? De TDAH e tal. E tem um relato que eu sempre falo, assim, o meu filho tem TDAH, foi tratado. Primeira vez que ele tomou Ritalina, ele chegou em casa, e eu me arrepio só de contar. Ele chegou em casa e ele disse: mãe, eu descobri que eu não sou burro. Porque pela primeira vez ele tinha conseguido prestar atenção na aula e entendido o que a professora estava dizendo. E ele não tem problema de inteligência, né? Ele é um guri super inteligente. Sim, são questões distintas. Só que ele não conseguia render, né? E, na verdade, quem salvou ele não foi nem o pai nem a mãe psiquiatra, foi uma professora que disse: ou vocês tratam esse guri, ou vocês tratam esse guri, ou, né? Ele está tendo muito prejuízo. E a psicopedagoga dizia: não, você tem que medicar esse guri, senão ele não consegue nem fazer as atividades que eu proponho, né? Vamos medicar. E aí a gente resistindo e tal. E aí, no fim, é aquela coisa, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Muito comum isso. Mas, então, a psiquiatria infantil tem isso, assim, a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com redução dos prejuízos que a doença mental traz. E hoje, né, cada vez mais a gente vê, assim, né, a necessidade das crianças terem, né, um olhar para elas, né, e os adolescentes também, né? Olha, eu acho incrível essa história, porque é muito difícil para a gente executar a medicina dentro do nosso lar, né? Eu me nego, por exemplo, a dar palpite ou qualquer coisa com mulher, filha e tal, porque eu acho que nós não temos o distanciamento adequado que o médico precisa ter. Então, eu tenho muito esse sentimento, eu entendo muito isso. Inclusive, nós não devemos fazer medicina para nós mesmos. Uhum. Faz muita diferença tu ir consultar, claro, e ouvir o teu colega. Isso faz muita diferença. Já fica aqui uma dica para todos os médicos, porque queira ou não queira, é algo fundamental. Ainda dentro da questão da psiquiatria da infância e adolescente, porque é uma área que... Eu, por exemplo, atendi muitas meninas, porque ali no HPV eu tenho um ambulatório de planejamento familiar, e a gente recebe as meninas que vêm da internação, muitas vezes para a utilização de métodos contraceptivos de longa duração. E eu sei que não é a área que tu trabalha, mas potencialmente essas meninas voltam contigo. E eu queria saber como é que elas ficam depois de uma internação, qual é a diferença, valeu a pena, não valeu, como é que tu tem enxergado nisso, porque os casos sempre chegam para mim no momento de gravidade alta, quando elas estão internadas, quando tem muita história de abuso, tem muita coisa por trás. Então eu queria ver a tua posição, até para quem não convive com isso, ter uma ideia de como é que funciona uma psiquiatria de infância e adolescência no Sistema Único de Saúde, num hospital de referência para esses casos. Então, assim, o Hospital Presidente Vargas tem uma unidade feminina e existe alguns leitos para adolescentes, né? Isso foi uma forma de organizar ali, meio enjambrada inicialmente, mas que funciona muito bem, né? Uma equipe muito boa, muito treinada, que atende essas meninas, né? Adolescentes com diversos tipos de problemas. E a gente sabe, assim, que quem precisa da internação são os pacientes que estão mais graves. A gente diz que a internação psiquiátrica é a UTI da psiquiatria, né? Então, assim, são aqueles pacientes em que o tratamento ambulatorial não funcionou ou o caso ficou tão grave que, por não ter, às vezes, acesso, né, a tratamento, ficou tão grave que precisou de hospitalização. E, no geral, o que a gente vê? Que as meninas saem muito melhor, né, e muito agradecidas, né, pelo tratamento. É uma equipe que funciona muito bem, com uma equipe multidisciplinar, né, e é muito frequente essa questão do abuso, né, abuso sexual, negligência, maus tratos, como um fator de risco importante para a doença mental, né. E, às vezes, são situações em que, dentro da internação, se consegue, vamos dizer, destrinchar, às vezes, a complexidade de situações muito graves, né?
Às vezes é na internação que elas conseguem contar que estão sendo abusadas ou que estão sendo maltratadas. E aí é feito todo um trabalho, né, de assistência social e organização dessa saída, né? Às vezes a menina entra para a internação morando com a família e sai da internação morando com outras pessoas, ou morando com um tio, ou muitas vezes até em situação de acolhimento. Porque, às vezes, a gente identifica que as famílias não têm condições né, de cuidar. Mas isso são, né, são casos, são exceções. Mas o que a gente vê, assim, são as meninas, depois de uma internação, muitas vezes entendendo a necessidade do tratamento e muito gratas pelo tratamento, se sentindo melhor. Né? Sou aqui testemunha porque vivenciei muito e é realmente algo incrível. Por isso que eu valorizo muito a internação psiquiátrica. Eu sou contra o fechamento dos hospitais. Eu não sou contra o fechamento de alguns hospitais, mas certamente sou contra o fechamento de todos. Eu não vejo uma capacidade hoje do poder público de criar dentro de hospitais gerais leitos psiquiátricos em condições, porque os hospitais todos estão em crise e o leito psiquiátrico não é um leito com alto faturamento para o hospital, então nós temos que ter uma política maior que remunere os hospitais para garantir a presença de leitos, caso seja realmente feita a decisão de que vai ser em um hospital geral. Eu não sei como é que tu vês isso, mas eu tenho uma preocupação muito séria pela questão da manutenção dos próprios hospitais em outras áreas que são deficitárias, e a gente literalmente está fechando o hospital psiquiátrico sem necessariamente garantir a internação. Eu não sei se há dificuldade de internação em psiquiatria, o meu sentimento é que há. Não sei qual é a tua posição sobre isso. Existe, né, um déficit de leitos. Na verdade, aquela coisa, no papel parece que não, mas na prática existe, né? Eu acho que existe benefícios dos leitos serem em hospitais gerais, né? A gente tem, vamos dizer, acesso mais fácil às outras especialidades médicas, aos exames e tal. Mas a questão não é o ser em hospital geral ou ser fora de hospital geral, é ser um leito qualificado com equipe multidisciplinar e que vai dar um cuidado integral a esses pacientes, né? Então, o importante é que esse leito seja que tenha essa equipe, essa garantia do cuidado de qualidade, né? E isso não quer dizer que precise ser no hospital geral ou... Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um grande hospital psiquiátrico, que é um hospital especializado em psiquiatria, né? Instituto de Psiquiatria lá de São Paulo, que é referência no Brasil e é de altíssima qualidade. E é um hospital exclusivamente psiquiátrico, né? É assim como o Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre, né? Então, a questão não é onde fica esse leito, é como é organizado esse serviço, né? E que os pacientes tenham a garantia de que vão receber o atendimento multidisciplinar. E aí, tu acabou caindo na Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa transição? O que te aproximou disso? Porque às vezes você é maior que a gente, né? Às vezes a gente... Na verdade, eu sou associada da associação, antiga Associação de Psiquiatria, desde a residência, né? Então, faz mais de 30 anos que eu faço parte da associação. A associação tem o núcleo de psiquiatras em formação mais antigo do mundo. Puxa vida! Então, quando eu era residente, eu fui chamada, né? Eu fui convidada por um dos professores lá da PUC, né, o professor Cataldo, a me associar na sociedade. Ele era da diretoria na época e tal. Eu me associei como residente e sempre, ao longo de toda a vida, essa vida associativa fez parte da minha vida, da minha e do Eugênio, né? Nós éramos sócios da Associação de Psiquiatria, porque é um local, e sempre foi uma associação que congregou psiquiatras de vários serviços, né? Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, tem muitos serviços de formação em psiquiatria. O Rio Grande do Sul é um polo de referência em formação psiquiátrica, né? E na associação se juntam, né, vários desses profissionais oriundos de vários locais e tal. É um local muito bom, assim, de se conviver. Então, ao longo de toda a vida profissional, eu estive ligada, né, à associação. Participando, né, participando de núcleos de estudo. E aí, em algum momento,
surgiu esse convite, né, para ser... Porque tem uma outra coisa, eu fiz a faculdade na URGS, eu fiz 2 anos de residência na PUC, eu fiz o 3º ano no HPV, e eu fiz curso de formação depois no CELG, né, na URGS de novo. Então, eu convivia com pessoas de vários serviços, eu conheço muita gente, né, da psiquiatria e da própria associação. Então, surgiu esse convite para a presidência, que eu aceitei, não porque aquilo tivesse dentro do meu planejamento, não estava no meu planejamento, mas eu acho que as mulheres, quando são convidadas para esse tipo de cargo, precisam aceitar. Também acho. Para ocupar o espaço político até, né? Então, eu resolvi aceitar e foram 2 anos, está sendo o meu último ano. Fui pego pela enchente ali no primeiro semestre de gestão, né? Que também foi um desafio. Mas estão sendo 2 anos de um trabalho muito gratificante, assim, porque a gente tem uma equipe, né? Uma diretoria muito parceira e tem sido bem, bem bom trabalhar. Quais são os desafios da psiquiatria no Rio Grande do Sul hoje? Olha, os grandes desafios da psiquiatria continuam os mesmos, né? É redução de estigma, né? Tanto em relação ao profissional psiquiatra quanto ao tratamento psiquiátrico, né? As pessoas têm ainda muito preconceito. Mesmo dentro da área da saúde, né? A gente tem preconceito. Caiu um pouco, não caiu? Porque na minha casa, os meus pais meu pai especialmente, tinha um preconceito muito grande com relação a isso. E eu, por exemplo, já não tenho nenhum, me dá o sentimento de que caiu, não sei se... Diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Até, acho que pela circulação de informação que a gente tem hoje, e depois pós-pandemia, né? Isso, cada vez mais... A psiquiatria está sendo a residência mais procurada nos últimos 2, 3 anos, né? Então, as pessoas finalmente entenderam que saúde mental é importante, né? Mas ainda tem, dependendo do círculo, né? O preconceito com a questão da doença psiquiátrica, do tratamento e tal. E a questão da questão antimanicomial, essa questão da reforma psiquiátrica, no Brasil, ela se tornou uma luta, né? Muitas vezes antipsiquiátrica, né? Conheço bem no obstetrícia isso. E aí, às vezes é onde se perde, né? Às vezes o objetivo, que é o cuidado do paciente, entre lutas corporativistas e por uma ideologia antipsiquiátrica, às vezes, né? E aí, às vezes, aí é onde se perde, muitas vezes, essa questão, né, dentro do ramo da psiquiatria. E foi o que me levou para o estudo da bioética também, né? Doutora Ana, que prazer, foi muito bom. Eu queria saber se tu tens alguma mensagem para deixar para os nossos espectadores, seja para os psiquiatras, seja para os médicos em geral, seja a população, porque nós temos todo tipo de público. Qual seria a sua última mensagem? Então, eu acho que o estar aqui, né, é um espaço importante, trazendo ou reforçando essa questão de que saúde mental é importante, né? E eu deixo o convite, né, para os colegas. A gente está organizando o Congresso Gaúcho de Psiquiatria, que este ano vai ter o tema de ecopsiquiatria, né? Saúde mental e transformações no ambiente, porque depois do que a gente teve o ano passado, né, no Rio Grande do Sul, a gente já vinha pensando nesse tema, né, da ecopsiquiatria, quando ocorreu a enchente. E aí a gente tem agora que pensar, né, também no papel da psiquiatria em meio às mudanças climáticas, em meio ao que a gente está vivendo hoje em relação a essas emergências, né, climáticas. E eu descobri, né, e comecei a estudar psiquiatria de desastres, né? Opa. Que também é um ramo interessante, né? A gente criou um núcleo de vulnerabilidade climática e ambiental dentro da PRS, que eu estou ajudando a coordenar, para estudar a psiquiatria nesse contexto, nesse novo contexto que cada vez mais a gente está tendo que se conscientizar e saber o que fazer, né? Porque não é só, eu vou lá ajudar, né? Eu tenho que saber o que eu preciso fazer para poder ajudar e não atrapalhar, né? Então, o convite para o nosso congresso, que vai ser em setembro, tá? Que vai estar muito legal. Colegas, participem. Vocês viram que a nossa conversa aqui deixou vários pontos não exatamente atados,
faltou tudo isso da questão da ecopsiquiatria, faltou a gente falar sobre a enchente, faltou falar sobre as telas. Tem muitas coisas ainda para a gente conversar, mas nós vamos deixar isso para um próximo programa Anamnese. Foi um prazer enorme ter estado, especialmente com a doutora Ana Cristina Titzman e com todos vocês. Toda semana aqui nós temos um novo programa conversando com os destaques da medicina que fazem a história do nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada.